Aos motoristas e às motoristas, brasileiros, bom dia, meu nome é Calfani, esse aqui é meu canal. Calfani Mimimi Som do Muro, dá seu like, me dá uma bola, se você chegou novo aqui, vai de voadora no sininho. E se inscreve, óbvio, né, porque tem que acontecer antes. Então, gente, deixa eu falar algo de interessante, cara, que não é necessariamente política, né, mas que foi um tema assim que eu vi, que ele levantou a bola primeiro, se eu não me engano, foi o Mamãe Falei, pelo menos que eu vi, às vezes já tinha sido levantado anteriormente, falando sobre o modo Fábio Assunção, a máscara para o carnaval. Eu já tinha visto, se eu não me engano, foi um jornal Meia Hora aqui do Rio de Janeiro, que tinha lançado a máscara do Fábio Assunção para você usar no carnaval, se eu não me engano, semana retrasada. Mas até então, porque tem esse clima de brincadeira aqui no Rio, eu sou do Rio, acho que vocês já sabem. E o que eu vou falar sobre o assunto? Basicamente eu vi um vídeo do Amandio, show de bola, um maluquinho da Resistência, que faz também uns vídeos bem interessantes. Eu vou deixar esse vídeo aqui de referência e aproveita e se inscreve no canal dele, que é um cara que está começando e que vocês podem aí, obviamente que eu também estou começando, né, gente? Mas é um cara que também está começando, e vocês podem dar a mesma bola que vocês deram para mim. Vai lá, assiste, dá a sua opinião, se inscreve e dá dicas, né, cara? Que da mesma forma que eu recebo todo dia uma dica diferente, eu acho que seria legal que ele também recebesse algumas. Porque quem está começando precisa de gente para ajudar. E a resistência tem que se ajudar. Então, o que eu quero dizer sobre o assunto? Cara, o que eu pensava do modo Fábio Assunção, o que foi o vídeo do Arthur e esse vídeo do Amandio. Primeiro eu vou começar da ordem inversa. O Amandio ele fala de meio que dar um relato, né, cara, que não seria legal você utilizar a máscara do Fábio Assunção, até porque ele já, pelo que eu entendi, uma experiência já de alcoólatra e tal, não sei se teve alcoólatra anônimo envolvido nisso, mas foi uma experiência ruim, né, falando meio que realmente tem gente que tem muito problema com bebida, eu infelizmente conheço, muitas pessoas que são conhecidas, muitos familiares, até experiências pessoais, mas não comigo, né, mas diretas comigo, e é meio complicado, né, cara, até porque bebidas são tão perigosas dependendo do contexto, do que as próprias drogas, né, que são ilícitas, mas as bebidas não são. Então, quando a gente fala de coisas que são relacionadas à bebida, é meio complicado, porque realmente tem muita história de dramas, de assassinatos, de tragédias familiares que ocorreram quase que exclusivamente por causa da bebida. Mas foi a pessoa que bebeu, ok. Mas o ser humano ele não é tão perfeito como a gente imagina. Muita gente acaba caindo ou em tentação, ou experimenta, ou tem um organismo diferenciado e acaba realmente se viciando na bebida, né, cara? E a gente sabe das causas negativas que ela podem vir a causar. E o Amandio fala mais ou menos disso, que não gostaria que as pessoas utilizassem, porque meio que remete a algo muito triste. E parece que as pessoas estão brincando, debochando, quando utilizam a máscara do Fábio Assunção. Um contraponto a isso, por exemplo, é o Arthur, do Mamãe Falei, que ele fala no vídeo, onde ele não vê problema nenhum, porque esse negócio de politicamente incorreto, por que não pode? Entendeu? Não vê nenhum problema de usar isso, usar fantasia de índio, de vestir de mulher. De cara eu não gosto de fazer generalizações. O Arthur do Mamãe Falei, e muita gente que eu vejo aí que reclama do politicamente correto, de fazer generalizações, e isso, de modo geral, é errado. A gente não pode fazer comparações como se tudo tivesse o mesmo peso, o mesmo significado. Eu já falei sobre isso quando estava falando de racismo, onde comparam, por exemplo, o preconceito que um gordo sofre com o racismo que um negro sofre. São coisas que, ao meu ver, volto a dizer, isso é minha opinião, não sou sociólogo, não sou antropólogo, não sou biólogo, é minha opinião sobre o que eu penso. Então vale sempre um belo questionamento. Mas não dá para comparar o preconceito que um gordo sofre com o racismo que um negro sofre, entendeu? Porque primeiro que um está num estado, ou seja, o cara está gordo, ele pode até emagrecer. O negro não tem essa opção, ele é negro independente do estado que ele está. Aí voltando aqui para o Fábio Assunção, o que eu estou querendo dizer referente a isso? Tem muita gente que vai usar essa máscara, obviamente, deve ser uma das mais vendidas já no Carnaval do Rio, pelo menos, e até porque esse fato é muito pertinente ao Rio, a Globo é no Rio, ele mora no Rio, os fatos aconteceram no Rio de Janeiro, então aqui eu acho que a história deve ser um pouco maior, não sei como é que está sendo fora do Rio de Janeiro. Claro que extrapolou, né? Mas o foco mesmo é Rio de Janeiro. Então o que acontece? Eu vou dar minha opinião. Eu entendi sim, no caso, as pessoas que não gostariam que as pessoas usassem essa máscara, porque parece um deboche, uma falta de respeito a um tema que é tão sério,
e que acomete tantas famílias pelo Brasil, né, cara? O drama relacionado à bebida e as tragédias que ocorrem por causa disso, né? Até para tragédias pessoais, no sentido de saúde. E, cara, e também entendo, mamãe falei, que acho que isso é politicamente correto, tal, não deveria ser assim, hoje a gente pode rir de algumas coisas, entendeu? É algo que acontece, mas nem sempre a gente tem que levar sempre no lado negativo, né? A gente pode até fazer um deboche para poder falar sobre o assunto e tal. Não foi isso exatamente que ele disse, mas eu estou tentando levantar o tema, né? E o que eu particularmente penso? Nesse caso específico, tem que ser específico para não fazer uma generalização. No caso do Fábio Assunção e no Rio de Janeiro, o que acontece? Pra gente, cara, assim de modo geral, pra gente eu não posso falar por todo mundo, né? Mas o que eu percebo, a gente leva esse negócio de modo Fábio Assunção muito mais pro lado da zoeira. Muito mais pro lado da zoeira. Porque, por exemplo, eu conheço muita gente aí no meu trabalho, fora do trabalho, mas muitos evangélicos. Até porque a gente sabe que tem muito evangélico, né, cara? É. Então, cara, eles brincam com isso, mas, tipo assim, quando eles fazem essa brincadeira, e sexta-feira, pô, vamos pro modo Assunção, Fábio Assunção e tal, a gente brinca e tal. Isso não tá linkado à bebida, em nenhum momento. Primeiro porque, por exemplo, eu não bebo. Quem me conhece, se vocês não sabiam, eu não bebo, gente. Também não fumo. E eu já sei aqui que vai vir agora na piada. Mas essa terceira parte eu faço. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui no Rio, meio que isso não tem exatamente essa conotação com bebida. Até porque quando o Fábio Assunção começou a ter problemas aqui no Rio, não sei se isso ficou espalhado de maneira nacional, mas aconteceu com, se eu não me engano, no Morro da Rocinha, onde ele acabou parando na delegacia porque estava comprando drogas, se eu não me engano era cocaína. E daí já começou meio que uma brincadeira com o Fábio Assunção. E sempre que algum paparazzo, alguém divulgava, vazava alguma foto dele, as pessoas primeiro aqui no Rio vinculavam isso mais a drogas, não a bebida, porque começou com drogas. Esse lance de bebida veio depois, já ano passado, eu acho que foi ano passado, que teve uma novela onde o Fábio Assunção fazia um personagem que era barbudão, caricato e tal. E aí veio esse lance de modo Fábio Assunção vinculado à bebida, porque na época ele foi pego em vídeos bebendo. Mas a brincadeira com o Fábio Assunção já era muito anterior a isso, pelo menos aqui no Rio. Então, mas droga também você não pode brincar, que tem muito problema relacionado a drogas. Ok, mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que aqui no Rio, o modo Fábio Assunção, ele está muito vinculado a um modo vou tocar o zaralho, um modo ninguém me segura, um modo eu vou zoar, um modo hoje eu faço o que eu quero, hoje é sexta-feira. Eu acho que o hoje é sexta-feira, isso foi muito divulgado, acho que para todo mundo no Brasil, né? Aqui ainda tem muito, tipo assim, fim de semana começou, e um monte de videozinho sacaneando. Sexta-feira é o dia de você perder ou o controle, né, em algum sentido, né, ou ser um dia mais feliz, um dia onde você pode fazer outras coisas. E isso é muito comum. Teve essa brincadeira, tipo assim, que sexta-feira era o modo Fábio Assunção. Aqui ainda acontece muito. E sexta-feira, sempre tem algum meme relacionado ao Fábio Assunção. Também vê o Dória junto com essa brincadeira atualmente, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, embora eu compreenda a visão de quem é contra, acho que não deveria, devido a coisas negativas que linkam, e de quem é a favor, porque acha que não tem que respeitar o politicamente correto, a minha visão, que eu acho que é mais compartilhada, pelo menos aqui no Rio, é que, na verdade, o modo Fábio Assunção é um modo foda-se, entendeu? É alguma coisa que a gente não está nem pensando em bebida, drogas ou qualquer coisa negativa. É simplesmente você dizer que você vai meio que dedicar o seu dia a farrear de alguma maneira, a brincar. Tanto que é como eu disse, eu vejo muitas pessoas que não bebem, eu, por exemplo, não bebo, e muitas pessoas que não param para fazer esse link de bebida, mas que brincam muito com o modo Fábio Assunção. Então eu acho que cada caso é um caso, e nesse caso eu acho que a gente tem que, de alguma certa maneira, tentar relevar quando as pessoas que vão utilizar disso não vão ter essa conotação negativa, elas nem param para pensar nisso. Como quase tudo que a gente faz na vida, a gente não para ficar pensando se isso é muito correto ou não. A gente acha legal, vai lá e faz. Cabe às pessoas mais esclarecidas explicarem que isso pode ter uma conotação negativa ou não, mas nem sempre o fato de você explicar quer dizer que aquilo perca o sentido, entendeu? Então agora eu vou dar uma ampliada nesse vídeo, porque eu não estou a fim de fazer 2 vídeos,
porque eu não sei se eu consigo fazer outro vídeo hoje. Para quem ficou até agora, vai ser uma parte para a gente poder discutir bastante. Existem algumas palavras na língua brasileira, cara. Língua brasileira é sacanagem, português, né? Que meio que perderam sentido, ou ganharam novos sentidos. Até porque a língua é algo vivo, né, cara? Ela vai ganhando sentido, ela vai ganhando novos significados. O Fábio Assunção eu acho que seria uma dessas aí que a gente pode dizer que se ela não perder o significado, ela tem um significado mais amplo. No carnaval a gente vai perceber muito isso. Mulata, gente, a gente sabe que veio de um vínculo aí de racismo, né, cara? Da mula, da pele do mestiço escravizado naquela época, que era uma pele mais marrom, bege, algo do tipo, né, que se assemelhava à mula e meio que se assimila o homem, o escravo, a animais, né, que sempre de maneira pejorativa, depreciando ele, falando também se eu não me engano, né, eu li isso aí há muito tempo atrás, né, mas pela mula ser um animal tido, não sei se como preguiçoso, mas que empaca às vezes, né? Então, tipo assim, ao negro preguiçoso, ao escravo preguiçoso, que tem várias referências a isso, né, na história. Então, cara, naquele momento, mulata, eu acho que tinha um sentido extremamente pejorativo. O mulata que a gente ouve hoje em dia, não tem esse pensamento. Se fala isso muito para mulheres negras, ou mulheres morenas, ou mulheres mestiças, ou pardas, ou da maneira que vocês queiram chamar, não vou entrar na seara agora não. Mas não é algo negativo. Entendeu? Tem até uma conotação até meio sexualizada de certa forma, né? Mas não é naquele sentido, ou seja, perdeu o sentido original. Então se a gente simplesmente criticar porque originalmente teve um sentido, eu acho que a gente está sendo um tanto quanto intransigente, porque a língua muda, ela muda. Então aquilo que se utilizava naquele momento, naquele contexto, hoje não tem mais sentido. Eu penso assim, neguinho, eu estou falando Rio de Janeiro, hein, gente? Rio de Janeiro, eu não sei se tudo que eu estou falando é nacional. Aqui, neguinho, é tudo, cara. Podem ter 3 pessoas albinas falando uma com a outra, e de repente uma faz alguma coisa, ou sei lá, não gosta de estudar, e neguinho já dá logo migué, não quer saber de nada. Neguinho tá atrasado, neguinho fez alguma coisa. Não importa, você não está falando mais da cor. Em alguns momentos, é óbvio que você está se referindo a isso, mas você tem que ter um contexto. Porque de maneira descontextualizada, você usa neguinho para tudo no Rio de Janeiro, para tudo. Neguinho não quer, neguinho não faz, neguinho não olha, neguinho não estuda, neguinho não cresce, neguinho conseguiu dinheiro, neguinho é bom. De maneiras positivas e negativas. Você pode até dizer que são mais negativas, ok, mas até para coisas positivas você pode falar neguinho. Isso perdeu um pouco do sentido. Como acho que na Bahia, por exemplo, meu nego, eu acho que é usado de maneira diferenciada. Eu conheço até pessoas que são chamadas de nega, onde a pessoa é branca, caucasiana, meio loira. Então, tipo assim, eu acho que se perde o contexto de certas coisas. E é legal, a língua é viva, né, cara? E nesse eu vi um vídeo do Schwarz onde ele critica o pessoal falando de teoria. E muita gente já vi diversos vídeos do Pirula, pessoal ligado à ciência, criticando que muita gente fala de teoria como se fosse uma teoria normal, como se fosse uma simples hipótese, e teoria na ciência é algo muito mais rebuscado. Então, cara, para a gente conseguir combater isso, a gente precisa chegar nesse público. Porque senão, se eu explico para pessoas que já entendem, porque a maioria do público do Schwarz, por exemplo, do Pirula, são pessoas que já estão um pouco mais ligadas na ciência. Então, quando simplesmente você fala de teoria, eu acho que a maioria do público dele já sabe disso, sabe que teoria é algo mais abrangente, mas o senso comum não. E eu acho interessante como, por exemplo, Silas Malafaia, pessoas de maneira muito sem vergonha utilizam, né, inescrupulosa, utilizam teoria, a teoria da evolução, como se fosse uma simples teoria. Porque no senso comum, teoria é só uma teoria, então não é nada que se tem que levar tanto a sério assim, né? É interessante falar sobre isso, né? E relembrar a importância que tem a gente chegar no grande público, da gente ter uma linguagem mais fácil, mais simples, mais despojadas, menos preocupadas com tecnicismo, porque se a gente for técnico demais, a gente acaba fechando a bolha, falando para os nossos próximos que já realmente no fundo até já sabiam sobre isso, ou já tinham alguma noção vaga. Mas a gente não pensar em crescer para fora disso, a gente não acaba chegando a quem realmente seria interessante mudar os conceitos. Eu só queria deixar essa observação e eu vou deixar aqui uma nova palavra que vai ganhar um novo sentido, que é laranja. Que aqui a gente sabe, a laranja é fruta, né? Mas o laranja durante muito
tempo, né, teve esse negócio da pessoa, né, que de maneira, vamos dizer, criminal, né, cara, é o cara que dá o nome, mas ele não é o responsável, não é o culpado, é o cara que ele só existe em teoria, mas na prática quem está fazendo o crime ou quem está recebendo é outro, né? Isso é muito visto na corrupção, somente aqui corrupção do dia a dia, a gente sempre fala de laranjas, mas hoje em dia eu vou dar um novo significado para laranja, uma nova palavra para falar laranja: Queiroz. Eu tenho certeza que os jornalistas, os colunistas e nós youtubers, daqui a 6 meses, um ano, depois que resolver esse problema do Queiroz, se é que você vai resolver em algum momento, a gente vai passar a chamar, pô, aquele cara tá dando uma de Queiroz, hein, pô, esse negócio é meio Queiroz, hein, pô, entendeu? Vai ganhar um novo sentido. Por quê? Porque tá sendo tão explorado o Queiroz como um laranja, um possível laranja, que a gente vai poder utilizar Queiroz para falar de laranja. E eu acho que é muito interessante esse lance da língua em todas elas, porque elas são muito vivas nesse sentido, né, cara? Eu queria só fazer esse comentário, aproveitar que eu falei daquele lance, né, que é muito sério, né, referente ao alcoolismo e outros problemas. E mais uma vez, assiste o vídeo lá do Amante, que é um que ele fala, né, sobre a questão referente à vida dele, né, e faz essa conexão. Um abraço, gente. Até a próxima. Deixe seu comentário, que eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa para comentar sobre esse assunto. Ou você sabe alguma palavra, alguma coisa que já perdeu totalmente o sentido, que não tem nada a ver com o sentido original e que a gente usa normalmente. E você é contra ou a favor utilizar a máscara do Fábio Assunção? Deixe a sua opinião. Até a próxima e fui!